Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos de volta com mais uma live aqui nos nossos encontros diários das 22 horas. E hoje, para falar mais uma vez sobre arminianismo, mas numa perspectiva histórica, com ênfase no Sínodo de Dort. Nosso convidado especial de hoje é o nosso querido pastor Wellington Mariano, que daqui a um pouquinho estará conosco aqui para compartilhar de algumas informações muito importantes, bem interessantes, para aqueles que gostam de história e que reconhecem a importância e o valor da história. Sem compreendermos o passado, teremos dificuldade de interpretarmos o presente. Pastor Iveson conosco, Vera Fonseca, Breno Santos, outros passaram por aqui, deixa eu voltar. Iadalpo Cortegada, Aminadab, Darlan, Breno Santos, Adriana, Cecília Monteiro, Josvaldo, Luiz Severo, Ribeiro, bem-vindos. Missionário Lucas, Adriano, Rogério Lourenço, pastor Jefferson. Paz, meu querido. Abraço ao povo aí de Salgueiro. É Salgueiro? Bom, acho que é Salgueiro. O pessoal fica mudando no sertão o tempo todo. Mudando não, é mudado, obviamente, atendendo às demandas da necessidade. Danilo, paz, querido. Darlan, hoje tive a oportunidade de assistir o rodízio de perguntas sobre os dons espirituais. Pois é, me pegaram ali, viu? E a juventude não é brinquedo, não. Amanda, a Dani está com a gente. A Leca, J. Leleca está com a gente. Acho que é Jaqueline. Lucas Silva, Deleon, David, pastor David, bem-vindo. Rita de Cássia, Adriano, lá de Maragogi. O Kleber Maia entrando com o canal Graça e Poder. Léo Carlos, Samuel, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Fabrício, Eliezer Vitor, o Wellington Mariano já está aí também conectado conosco. Daqui a um pouco ele vai solicitar a participação aqui para entrarmos juntos e aproveitarmos o tempo, porque o tempo aqui passa, passa ligeiro. Cláudio, Genilson, Franzinha, acompanhando aqui do interior do estado de São Paulo, né? Itapeva. Muito bem, vamos lá. Mais uma live, mais um. Valdemir Pires chegando. Muito bem. Como está a câmera, pastor? Tá bom, só é ajustar aí para você caber dentro e o resto tá tranquilo. Deixa eu ajustar aqui. Fica tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Wellington Mariano, em primeiro lugar, agradecer a gentileza de ter aceitado o convite para estar conosco aqui. Uma das lives assim mais esperadas aqui, pelo que eu vi. Todas as lives aqui têm um perfil, um nível de abordagem. Ontem nós batemos o recorde aqui de participação com o pastor Dr. Carlos Vailate, porque tem muito do tema também, né? Ontem foi a questão do mal em tempos de pandemia. Pegou duas bombas, né? Primeira, a questão do mal, que é uma das questões mais difíceis assim, de justificar à luz da Bíblia, embora seja possível quando demonstramos, e a outra a questão da pandemia. Aí juntou as duas coisas, aí o povo ficou muito, muito antenado na questão. Mas o que tem me chamado a atenção é a questão também do interesse por teologia arminiana.
Graças a Deus. Eu tenho conversado aqui com vários convidados, Kleber Maia, conversei com o Marlon Marques. Sim. O Marlon Marques foi mais na questão da hermenêutica, mas ele está envolvido também com mais alguém. Agora, daqui a pouco eu me lembro. Mas, assim, cresce, graças a Deus, no Brasil, e principalmente no contexto pentecostal, o interesse pela teologia arminiana. E numa das falas aqui com alguém, eu disse que, principalmente dentro do contexto assembleiano, a teologia arminiana sempre esteve presente, mas era teologia sem terminologia arminiana. Inclusive, na própria declaração de fé, houve talvez um certo receio, não vou poder nem qualificar aqui, de usar expressões como depravação total, graça preveniente. Todas as ideias concernentes a essas realidades, esses termos estão presentes na declaração de fé da Assembleia de Deus, mas os termos não estão. Eu acredito que, por ser uma coisa nova em termos de abordagem no contexto assembleiano brasileiro, o pessoal ainda está assim um pouco... Até tem uma discussão agora há pouco sobre se a nossa teologia arminiana, se podemos ser considerados arminianos de forma geral ou apenas enfatizarmos os aspectos soteriológicos da teologia arminiana, visto que nem Armínio, nem os remonstrantes, etc., se preocuparam de elaborar uma teologia assim tal. Enfim, mas antes de toda essa conversa desenrolar, pastor Wellington Mariano, de onde está falando, o que tem feito, o que já fez, fala um pouquinho aí para os nossos internautas que porventura ainda não lhe conheçam. Paz do Senhor, pastor, é um prazer imenso utilizar a plataforma. O senhor é uma referência no Brasil, em termos de pentecostalismo, arminianismo. Então, é uma honra para mim poder estar aqui com o irmão. E para as pessoas que não me conhecem, eu cresci em um lar assembleiano, na Grande São Paulo, Itapecerica da Serra, onde eu trilhei o caminho ministerial natural até pela graça de Deus, ser consagrado a pastor. E por volta de 2013, eu me envolvi na questão do arminianismo. Opa, caiu aqui. Sem problema. Na questão do arminianismo. E na época eu atuava como tradutor no canal de TV, o SBT. E eu utilizei os meus conhecimentos linguísticos para poder ajudar na tradução de algumas obras. Obras, eu não sei, talvez umas 14 ou 15, eu não lembro agora, obras que eu traduzi. Obras cristãs como um todo, eu estou passando agora a marca de 20 obras traduzidas e gostaria de ter tempo de produzir mais, mas o momento não é propício para isso agora. Eu estou falando do Canadá, da cidade de Hamilton, na província de Ontário, e falando de uma igreja Assembleia de Deus, onde eu sou pastor assistente, cuidando de uma congregação de fala portuguesa e atuando como segundo pastor da igreja de fala inglesa aqui. As igrejas aqui na América do Norte como um todo, elas são diferentes do Brasil, em que você vê uma igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista. Aqui as igrejas têm uma espécie de um nome fantasia, elas não representam o nome da denominação na placa. Então o nome da igreja é Igreja Carisma, ou Carisma Church, mas ela pertence às Assembleias Pentecostais do Canadá, afiliada à Convenção Mundial das Assembleias de Deus. Entendi. Produção literária. Eu escrevi aquele livreto, né, o que é a teologia arminiana, na tentativa de emplacar, e graças a Deus que emplacou, uma série de livros sobre arminianismo, através da editora Reflexão. E eu escrevi alguns outros artigos que foram publicados em alguns livros, e no momento eu estou para concluir, estou atrasado, mas para concluir um artigo que vai tratar exatamente sobre o Sínodo de Dort. Muito bem. Pastor Wellington, se fala muito em arminianismo da perspectiva teológica, conceitos, mas qual a importância
de um conhecimento histórico. Nós vamos enfatizar hoje a questão do Sínodo de Dort. Qual a relevância do conhecimento histórico para, junto ao conhecimento teológico, dar um devido embasamento para aqueles que se interessam em conhecer mais a questão da teologia arminiana? O conhecimento histórico é fundamental. É fundamental. Eu estive conversando com um amigo, mostrando um aspecto da importância da teologia histórica, que ela não é reconhecida, que ela não tem sido vista e entendida ainda no Brasil. Eu estava apontando que os principais nomes, né, de teólogos, de pensadores arminianos de alcance mundial, eles são os mais conhecidos são da área de teologia histórica. Por exemplo, o Roger Olson, ele é um teólogo da área de teologia histórica. O Keith Stanley, que tem produzido muito, talvez o que mais produz, ele é da área de teologia histórica. O Stephen Gunter também é da área de teologia histórica. Então, nós vamos ver que até parece, dá-se a impressão para alguns, que o arminianismo não tem exegetas ou não tem outros teólogos de outras áreas. Mas a verdade é que sempre houveram grandes exegetas de linha arminiana, mas que essa recuperação se dá através da história, do conhecimento da história. Por exemplo, foi uma falta de conhecimento da história do pentecostalismo que leva, basicamente, toda vez quando nós falamos de pentecostalismo, de falar que o início é na Rua Azusa. E eu entendo esse início, mas nós temos um início que antecede a Rua Azusa dentro dos movimentos, por exemplo, de santidade metodistas e wesleyanos. E com isso nós temos uma influência de Wesley, por exemplo, na soteriologia, que deixa como legado toda essa soteriologia arminiana que nós temos. E o próprio John Wesley teve conhecimento, porque existem artigos que provam que ele leu, por exemplo, algumas obras de Armínio, e ele leu e até mesmo opinou sobre o Sínodo de Dort. Muito bom. E vamos lá, o Sínodo de Dort. Fala um pouco aí dentro das suas pesquisas. Inclusive, eu acredito que uma coisa bem quase que impossível de não se tocar quando se fala do assunto é que, talvez por ainda bem recente, podemos dizer, esse interesse pela teologia arminiana, muitos criaram a ideia de que a tulipe veio primeiro do que os 5 pontos do arminianismo, quando na realidade foi uma resposta. Mas vamos lá, isso aí vai ficar para o seu desenrolar. Fica à vontade aí para desenrolar para a gente o rolo histórico do Sínodo de Dort. A questão do Sínodo de Dort é a seguinte: infelizmente no Brasil, muitas editoras, ou a maioria das editoras, elas têm um viés calvinista. E naturalmente que essas editoras confessionais irão produzir livros que estejam alinhadas de acordo com a visão que eles defendem. E nesse sentido, o pouco que se tem escrito sobre o Sínodo de Dort é escrito a partir do viés calvinistas, por calvinistas. E, naturalmente, nós sabemos que quando nós escrevemos, nós temos que procurar ter uma objetividade, uma isenção, mas nem sempre isso é possível. E em se tratando da produção histórica do Sínodo de Dort, fica claro que não existe uma objetividade ou uma sinceridade, talvez sinceridade não seja a palavra, porque eu não posso julgar o coração dessas pessoas, mas em apresentar os fatos como eles são. E alguns fatos, eles são muito danosos para a história do calvinismo como um todo, porque o Sínodo de Dort não é essa marca de o último grande sínodo da cristandade protestante, ou, sabe, que alguns falam com o peito cheio, quando na verdade eles pouco conhecem. O Sínodo de Dort, ele não foi um sínodo unicamente religioso. O Sínodo de Dort, ele foi um sínodo político-religioso. E que foi a direção política quem definiu os resultados religiosos da época. Portanto, eu até estava pensando aqui, eu tenho percebido toda essa discussão que está acontecendo agora no Brasil em razão dos últimos acontecimentos políticos,
E essa atmosfera que toma o Brasil hoje, você pode usar para procurar entender o que estava acontecendo na Holanda do século XVII. Muitos escritores colocam como dois partidos, o Partido Remonstrante e o Partido Contra-Remonstrante, ou Gomarista. No nosso diálogo, a gente fala entre calvinistas e arminianos. Mas eram grupos políticos. Por quê? Porque a Holanda, que não se chamava Holanda ainda, as Províncias Unidas, estavam lutando pela sua independência política e religiosa da Espanha católica romana. Então, esses grupos defendiam visões diferentes na política e na visão religiosa. Então, houve um embate entre esses grupos, e esse embate acabou gerando uma guerra civil. Praticamente uma guerra civil. As pessoas estavam brigando na rua. As pessoas estavam invadindo casas. Por exemplo, antes disso, o que aconteceu foi o seguinte. No período em que Jacó Armínio está para falecer, os grupos estão tendo combate entre si, entre os arminianos e os calvinistas. E a única maneira de se resolver isso era através de um sínodo nacional. Só que quem tinha autoridade para convocar um sínodo nacional eram os políticos da época. E esses políticos, naturalmente, queriam convocar um sínodo, só que o partido calvinista, queria um sínodo para banir os arminianos. Os arminianos, por outro lado, queriam um sínodo que pudesse revisar as confissões e os catecismos calvinistas. Wellington, Diga. desculpa. Só para aqueles não tão inteirados em terminologias assim, históricas, o que seria um sínodo? Um sínodo é uma reunião, né, um agrupamento em que, no caso de um sínodo nacional, eles trariam todos os representantes religiosos e políticos da época para que eles pudessem tomar uma decisão em relação à doutrina, e a partir do momento que se chegassem a um veredito, aquela doutrina passaria a ser uma espécie de lei ou confissão, um dogma de determinada religião. Qual era a relação na época entre igreja e Estado então Holanda? A relação, isso, a relação entre religião e Estado é, por exemplo, quando nós estudamos sobre a vida de Armínio, nós vimos que os magistrados, e magistrados aqui é um termo para políticos, prefeitos, vereadores da época, eles tinham poder de decisão das escolhas religiosas. Então, nenhum pastor, por exemplo, poderia ser convocado para o pastorado sem que ele não tivesse o seu nome aprovado pelos líderes políticos da época. Não havia essa separação, como nós temos hoje, de igreja e Estado. A igreja atuava com o Estado e o Estado atuava com a igreja. Mais ou menos assim, nos dias de hoje, numa cidade, a Câmara de Vereadores teria que aprovar o nome de alguém para assumir a igreja. Exatamente. Exatamente. Tanto é que quando a remonstrância ela foi entregue, essa mesma menção que você fez, dos 5 pontos do arminianismo, elas foram entregues a Johann Oldenbarnevelt, que era uma espécie de político da época, o maior e principal político da época. Veja que esse documento não foi entregue para uma autoridade religiosa, mas esse documento foi entregue a uma autoridade política da época. E os calvinistas, naturalmente, vão apresentar também aos políticos que eles querem esse sínodo. O que acontece? O Oldenbarnevelt, que era esse grande político da época, ele defendia o ponto de vista arminiano, não basicamente na religião, mas na política. E o que vai acontecer é que o Maurício de Nassau, que é o que foi um grande líder também na Holanda, mas que ele era aproximadamente 20 anos mais novo que Oldenbarnevelt. Ele foi criado por Oldenbarnevelt, que o chamou para a política, que o abençoou e que o inseriu em toda a política. Mas o que aconteceu? O Maurício de Nassau, ele era uma espécie de líder do exército. E como a Holanda estava em guerra com a Espanha, o Oldenbarnevelt ele não queria guerra, tanto que eles assinaram o que é conhecido como os 12 anos de trégua.
Mas quando esses 12 anos de trégua estavam por vencer, o Maurício de Nassau, que era naturalmente uma pessoa que queria a guerra, via na guerra os interesses onde ele lucrava, ele começou a ir contra as políticas de Oldenbarnevelt. Então foi essa briga entre os dois, se deve haver guerra ou não haver guerra, que vai levar com que os dois se separem. E o que vai acontecer? O Maurício de Nassau, ele vai tomar o partido dos calvinistas, porque ele sabia que a única maneira dele lutar contra o Oldenbarnevelt era se aliando aos calvinistas que poderiam ajudá-lo de alguma maneira. O Oldenbarnevelt fez o seguinte: as igrejas começaram a se dividir. As igrejas arminianas e remonstrantes que existiam na época, os calvinistas começaram a sair dessas igrejas e começaram a formar igrejas separadas, igrejas clandestinas. O governo da época falou que aquilo era ilegal. Antes de um sínodo nacional, os dois grupos teriam que coexistir dentro da igreja reformada holandesa, de alguma maneira, procurar a paz. Mas eles não conseguiam. E então a polícia deveria fechar essas igrejas calvinistas que estavam sendo abertas, porque os calvinistas não queriam cultuar e nem mesmo tomar a ceia com os arminianos. Tanto que Simão Episcópio, que foi o seguidor de Jacó Armínio, o seu irmão, também chamado de Episcópio, nesse período teve a sua casa invadida, saqueada, roubada. Só que como o Maurício de Nassau estava defendendo os calvinistas e ele era a autoridade que dava ordem para o exército e a polícia, ele não dava ordem para que a polícia fosse prender essas pessoas que estavam fazendo mal. Por quê? Porque era de interesse dele que os arminianos saíssem do poder. Então, Oldenbarnevelt falou: a única maneira que nós podemos é criar uma nova polícia, um novo exército, porque, caso contrário, ninguém irá nos defender. Quando Oldenbarnevelt cria esse exército, Maurício de Nassau, então, vai com o exército já existente, derruba aquele exército, prende Oldenbarnevelt e o acusa de traição nacional, e ele vai de cidade em cidade. As cidades que tinham prefeitos que eram arminianos, que tinham vereadores que eram arminianos, ele tira esses prefeitos e substitui esses prefeitos por prefeitos calvinistas. Os presbitérios da época que tinham a sua liderança remonstrante ou arminiana, eles também são destituídos e são substituídos por líderes calvinistas. Quando ele tira os arminianos que estavam no poder político e na esfera religiosa, somente então é que ele pode convocar o sínodo de Dort, porque agora ele tirou todos os políticos e colocou políticos que estavam alinhados à sua visão. E é nesse sentido que o sínodo de Dort ele é convocado. Nos livros de história, nos principais livros de história, a maioria deles usa e abusa de uma expressão francesa chamada coup d'état, que significa golpe de Estado. Então, somente com o golpe de Estado que Maurício de Nassau faz sobre Oldenbarnevelt, é esse golpe de Estado que abre espaço e que cria as bases para a convocação do sínodo de Dort. Você prefere que ele chame de Wellington ou de Mariano? Wellington, pode ser Wellington. O pastor Wellington. O Brasil está muito longe disso não, viu? Se os ânimos entre calvinistas e arminianos aqui não se acalmarem, daqui vai ter uma guerra civil evangélica aqui. Agora, bom, a partir daí vem a possibilidade do sínodo de Dort e depois você vai dizer se morreu gente nessa história, tá? Depois você vai dizer se morreu gente. E aí o sínodo de Dort é convocado e como se dá? Qual o desenrolar do evento lá? O que acontece no sínodo de Dort? O que acontece é o seguinte, que fique claro que, por exemplo, o apoio que Maurício de Nassau dá aos calvinistas é um apoio político. Ele nunca não é foi questão calvinista. teológica, a questão teológica ali é não mínima. Não é. É mínima. Tanto que o capelão dele, por toda a vida,
foi ninguém mais, ninguém menos do que Uythen Bogart, que foi o grande principal amigo de Armínio, ou seja, o capelão de Maurício de Nassau sempre foi remonstrante. Ele mudou de posição por uma questão política. Ele queria ser um monarca. O opositor dele, Oldenbarneveldt, defendia que o governo deveria ter autonomia nas províncias. E o Maurício de Nassau queria não, queria que um governo central tomasse conta de todo o país. E eles não chegaram a um acordo até que os dois entraram nesse embate. Então veja que alguns livros falam o seguinte: o Maurício de Nassau não sabia se calvinismo e arminianismo era azul ou amarelo. Ele não tinha a mínima noção do que era. Era simplesmente uma questão política. Mas depois de selado o destino dos arminianos, o que eles fizeram? Eles enviaram cartas para os sínodos, para os presbitérios locais, para que eles enviassem representantes. Lógico que agora os presbitérios não tinham mais representantes arminianos. Eles já não existiam mais ou eram minoria. Então foram convocados, basicamente, calvinistas para participar deste sínodo. E os arminianos foram convocados de última hora e com uma carta que dizia que eles teriam a oportunidade de ter um diálogo, um debate aberto com os calvinistas no sínodo de Dort. Mas quando eles chegaram no sínodo de Dort, eles souberam que eles não estavam ali para debater ou dialogar, que eles estavam ali apenas como réus, que eles estavam ali apenas para ouvir o que os calvinistas estavam por decidir. E veja que os inimigos, tanto teológicos quanto políticos dos arminianos, foram colocados como os líderes e os juízes do sínodo de Dort. Então imagine você, por exemplo, se você tem uma inimizade com alguém e essa pessoa com quem você teve uma inimizade histórica é colocada para ser o seu juiz. Você naturalmente não vai conseguir nenhum tipo de imparcialidade no seu julgamento, já que você está afetado por toda a relação histórica que você teve de inimizade com essas pessoas. É digno de nota, pastor Altair, que o sínodo de Dort, ele tinha dois presidentes. O presidente que nós costumamos ouvir e falar que é o presidente religioso, mas esse presidente religioso estava debaixo da autoridade do presidente político. Tanto que quando eles não sabiam se eles poderiam tomar alguma decisão, eles iam até o presidente político para dizer, podemos fazer isso ou não? Para mostrar que a decisão não era uma decisão religiosa, era uma decisão política. E então os arminianos chegaram. Os arminianos chegaram num número extremamente baixo, entre 13 e 15 pessoas, quando tinha mais de 100 calvinistas. Esse era o debate. O Simão Episcópio, na época, ele era o sucessor de Jacó Armínio, professor na Universidade de Leiden, uma das maiores autoridades religiosas da época, e ele deveria participar dando a sua opinião. Quando ele chegou ali, ele ficou sabendo que ele também não teria mais o direito de opinar. Só deveriam falar quando o seu nome ou a sua fala fosse solicitada. Você fica quieto, você escuta. Quando a pessoa falar e pedir para você comentar algo, você comenta. Era basicamente isso. E eles começaram a ter esse embate, porque naturalmente os arminianos não queriam ser tratados daquela maneira. Estavam procurando um tratamento justo, né? Igualitário. E nessa briga, nesse entendimento, o presidente do sínodo expulsa os arminianos de participar do sínodo. E eles dizem o seguinte: agora vocês irão ficar presos em uma sala, vocês não podem ter acesso a ninguém, a nem mesmo seus familiares. Por exemplo, pastores e que tiveram mulheres que estavam grávidas e que iam ter filhos, você não pode sair porque você está aí preso no sínodo. E disseram o seguinte: vocês não podem mais falar e vocês irão responder agora apenas por carta, para que vocês não falem. Então o sínodo, depois de um mês que os arminianos estavam lá, eles perderam também o direito de fala. Por quê? Porque Simão Episcópio, quando ele falou, ele fez um grande sermão, né, para defender a sua causa. E aquilo abalou o sentimento
e as convicções das pessoas que estavam ali. Então eles perceberam, se nós deixarmos arminianos falarem, eles podem mudar o pensamento e a cabeça de outras pessoas. Portanto, eles devem ser calados. Então, eles só devem responder através de escrito. E quando eles pediram para os arminianos responderem através do escrito, os arminianos começaram a escrever. E quando eles apresentaram os escritos, agora os calvinistas ficaram bravos, porque para eles os escritos dos calvinistas, dos arminianos, eram muito longos. E que eles não tinham tempo para discutir tudo aquilo. Ou seja, o Sínodo de Dort, colocado de uma maneira simples, ele foi uma encenação. O que não é um sínodo no sentido de se discutir e debater ideias. Os arminianos já tiveram o seu destino selado antes mesmo do sínodo começar. Quando eles prenderam o de Barneveld e eles tiraram todos os arminianos do poder, eles fizeram aquilo exatamente para dizer, nós vencemos essa guerra. Um dos pontos que eu gostaria que aquelas pessoas que não conhecem a história saibam é isso. Quando se apresenta o Sínodo de Dort como um marco de um vencimento teológico, olha, uma marca, vamos comemorar o Sínodo de Dort, eles não sabem que, na verdade, foi uma vitória política, não foi uma vitória teológica ou religiosa. Não houve um debate, falaram assim, olha, provamos que o calvinismo é superior, é melhor. Esse debate nunca houve, nunca aconteceu. Você está deixando alguns calvinistas frustrados aí, decepcionados com a história da versão da Rede Globo calvinista. Oh. Só para quebrar o gelo, que esse assunto é pesado. Pois é, como lá no começo, só para... Muita gente chegou depois, nós estamos falando sobre o Sínodo de Dort. E o Sínodo de Dort, ele tem uma importância, ou ele ganha destaque dentro das discussões que envolvem arminianismo e calvinismo. E lá no início, o pastor Wellington Mariano estava falando uma coisa que é fato em história. Toda história tem pelo menos duas versões, né? E aqueles que são detentores do poder vão obviamente, promover e apresentar a história segundo a versão deles. Mas é sempre importante você averiguar, eu vou usar uma linguagem assim, um pouco pedagógica, o lado do oprimido. Porque tem a versão da história do opressor e tem a versão da história do oprimido. Claro que você vai fazer uma síntese aí, porque às vezes o oprimido exagera na opressão e o opressor exagera, enfim, atenuando algumas de suas ações, às vezes, muito duras. Mas, sem dúvida alguma, é muito importante, tanto não apenas para calvinistas, mas para arminianos, conhecer essa versão da perspectiva de um arminiano que vai buscar evidências documentais e etc., para poder dizer assim, ó, calma lá. Como você falou, o Dort não foi uma vitória teológica dos calvinistas, foi uma vitória política, porque o que prevaleceu lá foi política e não teologia. Só para deixar o professor inteirado. Exatamente. E isso é extremamente importante porque eu participei de um podcast há um tempo passado que eu falei sobre o Sínodo de Dort. Não sobre essas questões, mas as outras questões políticas que antecederam ao sínodo de Dort, que nós naturalmente não temos tempo para tratar aqui. Mas um dos argumentos que eu ouvi algumas pessoas que interagiram era exatamente assim. Wellington, mas veja, você como um arminiano, você também deve procurar objetividade quando você apresenta a história. E eu procuro essa objetividade quando eu apresento. E muitos deles começam a perguntar sobre a veracidade das fontes, porque você falou dessas fontes. Então, assim, eu tenho acesso aos principais livros escritos sobre esse tema. E é importante ressaltar que livros escritos por historiadores também, que não estão preocupados com a questão teológica. Eles apresentam teológica, mas como historiadores eles estão tratando dessa questão. E quase todos os livros, há quase um consenso geral
de que foi um golpe de Estado. Todos eles apresentam a expressão em francês, um coup d'état, é um golpe de Estado. Eu quero aproveitar rapidamente aqui para dizer, por exemplo, essa aqui é uma das principais obras no mundo que fala sobre essa questão. Então, eu sei disso porque algumas pessoas vão falar, Wellington, da onde você tirou isso? Por que você fez? Aqui nós temos a biografia do Oldenbarnevelt que eu estou comentando, que eu falei para você. O título daquela primeira obra é A República de Dort? Isso, A República Holandesa, Sua Ascensão, Grandeza e Queda, 1477 a 1806. Uma obra com mais de 1.200 páginas, tratando sobre todas essas questões. E essas obras não foram traduzidas ainda para a língua portuguesa, né? Não foram, e assim, a menos que algum milagre aconteça para essa obra ser traduzida. E tem uma obra também maravilhosa que eu descobri recentemente, que está aqui também, que vai tratar dessa questão, é a biografia, por exemplo, do Hugo Grossio, que também foi um defensor do arminianismo, e é uma obra também com mais de 1.200 páginas. Então, essas obras não são obras escritas por teólogos, são obras escritas pelos maiores historiadores desse tema no mundo. Deixa eu perguntar uma coisa, por que essa questão, só um milagre, é questão aí dos detentores dos direitos autorais ou de interesse aqui do Brasil? Eu acho que seria de interesse do Brasil. Por exemplo, eu não conheço... Vou mexer aí, ó, reflexão, sim, carisma, já que outras editoras estão meio fora de foco, vou chamar essas duas. Olha aí essas obras aí. Olha aí, deixa eu te falar uma coisa que eu não falei ainda. O Wellington Mariano é um parceiro meu, porque ele está ligado ao Valmir Nascimento e ao Valdeci, fazendo ali a gestão e as questões de publicações da editora Palavra Fiel. Você ainda está com o pessoal, não está? Sim, estou sim. E Palavra Fiel, já estou com 2 livros publicados pela Palavra Fiel. E aí, Mariano, dá um toque lá para o Valmir. Porque embora o foco do Valmir, eu vou pegar o Valmir Nascimento agora, eu não sei se o Valdeci aparece por aqui, ó. Se a proposta, e você está de dentro, rapaz, você está de dentro do negócio. Se a proposta da Palavra Fiel é foco em pentecostalismo e teologia arminiana, porque já publicou aquelas obras lá sobre graça, livre-arbítrio, por que não, rapaz? Pensa direitinho, eu sei que é um investimento pesado. Pensamos, mas um dos motivos aqui, pastor Altair, é essa questão. É uma questão histórica. Então, veja, eles vão tratar... Entendi. Eu estou selecionando a parte que nos diz respeito a esse debate, mas vai ter muita coisa que não vai ser de interesse do público leitor. Por isso que agora o momento é um momento de se estudar, aprender, extrair o que há de melhor nessas obras e publicar obras que tratem sobre isso, trazendo a menção, a bibliografia desses livros. E a minha pergunta direta para... Opa, segura a câmera. Minha pergunta direta para você. Você não tem nenhum projeto literário mais amplo nesse sentido, de escrever alguma coisa a partir dessas tuas fontes riquíssimas aí, de uma obra que aborde os aspectos teológicos e históricos, assim, com uma abordagem inédita aqui no Brasil? Não pensou nisso ainda? Eu tenho muita vontade de escrever, pastor, mas como eu disse no início, eu tenho trabalhado aqui no Canadá, mas eu não tenho trabalhado só na igreja, eu continuo como Paulo fazendo tendas. Então, eu trabalho 8, 9 horas em um trabalho, se assim podemos colocar, secular, e depois volto para atuar na igreja. E eu estou agora também em um outro país, né? Quem sabe, não sei se vou ficar aqui ou se vou voltar ao Brasil, Deus sabe. E nessa transição, eu acabo ficando com pouco tempo. Lembrando também que eu fiquei aqui fazendo mestrado, que tomava muito tempo, estudo, dedicação. Mas estou orando para que Deus dê mais tempo e oportunidade para que a gente possa colocar esses planos, esses projetos em prática, naturalmente. Amém. Você ia apresentar uma outra obra quando eu te interrompi, não? Não, eu estava com algumas outras obras aqui, por exemplo, a obra do Silas Daniel, né? Arminianismo. Sim, está aqui. Deixa eu apresentar. Isso. Tá aqui, ó. O pessoal me pediu até para no final apresentar alguma coisa no Brasil que traga o assunto. Então tem Arminianismo, a Mecânica da Salvação, publicado pela CPAD pelo Silas Daniel,
E uma obra que fala sobre aspecto teológico, tem um capítulo que ele dedica ao Sino de Dort, uma obra de 700 páginas, né? Arminianismo Exato. da Salvação. E na minha mão aqui está publicada pela Reflexão O Outro Lado do Calvinismo, de Lauro Silvestre, uma obra de quase 900 páginas, que é essa aqui, ó. Exatamente. Eu ainda faria menção que o Dave Hunt, na obra aqui, Amor é Este, Sim. também ele trata sobre alguns aspectos históricos. Deixa eu só repetir o título desse livro aqui. O Outro Lado do Calvinismo. Lawrence Wance, 900 páginas. São 700 páginas de história e teologia e 200 páginas aqui só de referência, de referência bíblica, índice de assunto. Maravilha. Essas duas obras aqui, enquanto o Hélio Mariano escreve a dele, vai atendendo o povo brasileiro. Exatamente. E aqui eu quero aproveitar, pastor Altair, para contar um episódio que as obras brasileiras que eu li, que eu tive acesso, elas não retratam isso, que é aquilo que eu comentei contigo sobre a seletividade do autor para escolher o que é que ele vai publicar. Depois que os arminianos ficaram ali presos e não podendo responder, sendo maltratados, o presidente, o nome dele é Bogerman, o Bogerman ele falou o seguinte: vocês agora, vocês que dizem defender a Bíblia, e se Deus nos colocou na posição de juízes, vocês devem agora suportar tudo que nós temos que fazer com vocês, porque essa é a vontade de Deus. Mas é interessante a contradição na fala desse calvinista, por quê? Porque quando o governo da época decidiu que os calvinistas não deveriam fazer igrejas separadas dos arminianos, eles desobedecem o governo civil, porque eles falam, né, talvez querendo dizer, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas quando agora eles estão no poder, eles pedem para que os arminianos obedeçam o governo. Algo que eles não fizeram quando o governo não convocou um sínodo e quando o governo não apoiava todas as suas decisões. Veja que há 2 pesos e 2 medidas. Quando eu estou no poder, eu peço para que você, naturalmente, acate de bom grado o que eu estou fazendo, porque eu estou no poder. Quando você está no poder, eu posso me rebelar. Então veja que não combina, né? Não bate. Foi essa a posição dos calvinistas da época. Mas essa história, e você aí, nosso ouvinte, telespectador, provavelmente você vai ouvir esse relato pela primeira vez. Quando os calvinistas estavam discutindo entre si, eles chegaram a ler, por exemplo, Efésios 1:4, e aí eles tinham 2 escolas diferentes de interpretação, né? Uma escola infralapsária e uma escola supralapsária, da qual o Gomaro era o principal representante dessa última escola. E eles não chegaram a um acordo. Explica aí, respira fundo, explica aí para o internauta não muito acostumado com esses temas, o que vem a significar infralapsarianismo, supra, dentro da perspectiva calvinista. Todos esses termos, o lapso significa uma queda. Todos eles querem dizer se os decretos de Deus eles teriam acontecido ou passado a valer. A ordem dos decretos. Isso. Antes ou depois da queda. Então, o infralapsário e o supralapsário. O supra vai dizer que esses decretos foram feitos mesmo antes da queda. E o infra vai dizer que esses decretos passam a valer depois da queda. Tipo assim, Adão tinha umbigo? Vamos para frente. Nesse nível a discussão. E aí o que aconteceu? 2 calvinistas, o Gomaro não gostou da interpretação do outro calvinista e, pasme, pastor Altair, adivinha o que Gomaro fez? Um dos principais líderes calvinistas da época, que estava no Sínodo de Dort, num momento em que os arminianos nem participando estavam, ou seja, era uma reunião agora que só tinha calvinistas entre calvinistas. Ele não gostou da interpretação do seu colega, também calvinistas, ele retira sua luva das mãos, pega sua espada e convida aquele outro pastor e teólogo
para resolver a questão na espada, o convidando para duelar. Já que quando aquele teólogo, o Martinius, ele fez uma interpretação que divergia da interpretação de Gomaro, Gomaro levantou e disse: eu entendi que essas palavras foram direcionadas para mim. Ou, se a gente puder colocar numa linguagem mais popular, você acha que eu não sou macho? Não, vem cá que nós vamos resolver isso na porrada. E ele tirou a luva, pegou a espada e falou: vem aqui que nós vamos resolver na espada e vamos duelar. Martinius, que tinha um temperamento mais equilibrado, né, mais alinhado com o que a Bíblia apresenta que nós devemos ter, ignorou tudo isso. Mas o Gomaro levantou ainda no final daquela 65ª sessão, no final ainda levantou falando: sabe, eu não esqueci não, vem aqui, eu tô com a espada, vamos resolver a coisa na espada. Eu tô predestinado para te matar. Mas veja, eu estou apresentando isso não com o intuito de dizer que os arminianos são perfeitos e que eles não conseguem, não têm erros. Eu estou apresentando isso para dizer que você provavelmente nunca ouviu isso em nenhuma palestra sobre o livro de Dort, pelos maiores historiadores brasileiros que dizem que são muito bons, mas eles nunca apresentaram essa informação. E essa informação está aí. Para aqueles que vierem me perguntar, eu obtive essa informação lendo, mas o próprio seminário de Calvino nos Estados Unidos, um dos mais conhecidos, apresentou isso em que um teólogo calvinista, ele faz um papel de um ator tentando recriar essa situação que aconteceu no Sínodo de Dort. Isso para dizer que a gente apresenta o Sínodo de Dort, você imagina, né? Os irmãos sentados com a Bíblia na mão. Espírito em oração. Exatamente. Pedindo a direção do Espírito na reunião. Um cara de santo assim, com o pescocinho caído para o lado. E aí você se depara com essa postura, que não é uma postura naturalmente que se espera de um cristão. E aqui nós vamos dizer, não é nem uma questão, a questão não é nem teológica, nós estamos falando do sermão da montanha, do sermão de contracultura cristã que a Bíblia, através de Jesus, espera que nós tenhamos esse comportamento. Agora veja, se o Gomaro, que foi um dos principais, o principal arqui-inimigo de Armínio, se ele era capaz de chamar para duelar um calvinista, imagina o que ele era capaz de fazer com aquele que era de uma escola de interpretação diferente da dele. Então vamos lá, vou pegar o gancho que a gente tem aí mais uns 10, 15 minutos. Nesse negócio todo, estão dizendo aqui que o Brasil tem uns gomaros aqui, bravo, tem uns camaradas aqui que é o seguinte: se eu não te vencer na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tu vai para a minha espada, mano. O povo está dizendo, não sou eu. Mas a questão é, morreu gente nessa história toda aí? Sim, morreu gente. Mesmo naquele período que antecedeu o Sínodo de Dort, muitas pessoas morreram. E aqui, a maioria das pessoas que morreram, eles morreram pessoas de todos os lados, mas a maioria dos que morreram foram do lado arminiano, porque o lado calvinista ele era mais violento. E eu explico historicamente porque ele era mais violento. Quando a Espanha ela tenta retomar o poder das províncias como um todo, na época, tanto o país da Bélgica e Luxemburgo, eles faziam parte do mesmo grupo, do mesmo país, do mesmo aglomerado, né, que a Holanda fazia parte. E os países, as províncias que estavam no sul, elas eram de fala francesa e eram mais influenciadas pelo calvinismo. E a Espanha veio e tomou isso e expulsou os calvinistas ali. Os calvinistas fugiram, então, do que hoje nós chamamos de Luxemburgo. E eles fugiram dali e foram para a Holanda. Quando eles chegaram na Holanda, eles se depararam com os arminianos. E por eles terem sofrido muito na mão dos católicos romanos, eles se tornaram mais violentos. E eles quiseram usar a violência que eles sofreram agora contra os arminianos. Então, eles eram mais violentos porque eles sofreram violência dos católicos romanos. Mas eles sofreram essa violência dos católicos romanos e quiseram descontar nos arminianos holandeses, que eram os nativos. Essa é outra questão e outra dualidade política
que eu não tive tempo, provavelmente não vou ter de explicar, que os arminianos, eles eram majoritariamente os nativos da Holanda e que os calvinistas, que eles eram os estrangeiros, que vinham de outros países e que passaram a morar na Holanda pelo fato de lá haver mais liberdade religiosa do que na região onde eles residiam. Wellington, analisando historicamente todos esses fatos, claro, a gente faz aqui algumas intervenções assim para quebrar o gelo, mas o que a gente extrai da história, dentre tantas coisas, é que esperamos em Deus nunca chegarmos a níveis como esse, porque eu não sei mensurar a intensidade ainda. Eu acho que até atenuou um pouco, porque isso tem a ver muito... Deixa eu dizer como eu coloco. No Brasil, existem algumas lideranças calvinistas e lideranças arminianas, eu vou separar assim nesses dois grupos, de grande influência, que inclusive estão nas redes sociais. E eu penso que os seguidores, os internautas, prestam muita atenção na atitude dessas lideranças. Então, quando uma liderança calvinista ou uma liderança arminiana, pode se chamar, eles se portam de uma maneira assim indevida, inadequada, tratando com desdém o outro lado, menosprezando, tentando ridicularizar, os internautas que têm aquela figura como referencial tendem a reproduzir aquilo ali, mas reproduzir num nível mais grave, porque não tem a responsabilidade que ele tem como líder nacional. Então, eu acho que quando os nomes de referência desses contextos eles se portam com um equilíbrio, tende a atenuar essa briga mais da base, assim. Mas, infelizmente, a gente ainda vê no Brasil... todo dia eu vejo postagem de arminiano cutucando calvinista e calvinista cutucando arminiano. E é uma discussão assim que não leva a lugar nenhum. O meu posicionamento em relação a essa questão, porque agora eu estou tentando pegar essa questão histórica e contextualizar um pouquinho, ainda vou devolver a fala para você, é que eu acredito que os calvinistas deveriam fazer o seu trabalho como igreja, como as suas instituições de educação teológica, fazer o seu trabalho, edificar o povo que congrega nas igrejas calvinistas, pregar evangelho, para os eleitos ser salvos. Mas, sim, viver e fazer aquilo que eles acreditam e deixar quietos os pentecostais e deixar quietos os arminianos. E os arminianos a mesma coisa. As igrejas arminianas vão pregar evangelho, vamos trabalhar no ensino e na pregação para edificar a nossa igreja. Se, é uma coisa que é um ponto de vista meu. Se eu tenho alguma coisa para falar de calvinismo, eu falo dentro do meu contexto eclesial, para mostrar, olha, gente, nossos princípios doutrinários são esses que divergem deles, dos calvinistas. E aí, o membro, o congregado, vai analisar e ver se é coerente ou não. E os calvinistas a mesma coisa. Que falassem dos arminianos ou dos pentecostais, de quem quer que sejam, dentro do contexto calvinista lá, eu não chamo nem de reformado, porque o tipo de reformado eles se apropriaram e a reforma é bem maior que o calvinismo. Podemos fazer uma live só sobre isso, viu, pastor? Posteriormente. Vamos marcar. A reforma é bem maior que o calvinismo. Então é o seguinte, o problema é quando esses líderes, principalmente os líderes, vêm a público para mexer com o outro lado. Então, quando mexe, geralmente tem reação. Então, assim, seja calvinista, dentro da sua igreja, do seu contexto calvinista, seja pentecostal e arminiano, dentro do seu contexto. Eu sempre digo assim, pentecostais, assembleianos, não nos interessa pentecostalizar calvinista. E não deveria interessar a calvinista calvinizar pentecostal. Se isso acontece e é mantido um respeito, não se alimenta essa coisinha de bastidor de menino de calça curta, menino arminiano, menino calvinista, trocando farpa e fazendo piada um com o outro. Isso aí não glorifica a Deus, não promove edificação na igreja, não agrega valor nenhum. Então, eu só queria fazer esse comentário e deixar aí, acho que temos mais 5 minutos com você para o que
lhe convir falar. Pastor, eu concordo, eu participei de vários debates, né, mas sempre com muito respeito, com todos os debatedores, sem nunca deboche, sempre mantendo o nível que se espera de um cristão. Mas em nível de conclusão, para nós tentarmos fechar aqui esse resumão que nós fizemos sobre o Sínodo de Dort, eu quero dizer que em 1625, o Maurício de Nassau, quem preparou e fez com que o Sínodo de Dort pudesse existir, ele veio a falecer. E quando ele veio a falecer, ele foi substituído. E ao ser substituído, tudo aquilo que o Sínodo de Dort pregou, ensinou e validou, não passou a valer mais na Holanda. Ou seja, o Sínodo de Dort acabou em 1619. Em 1625, ele tinha perdido todo o seu valor das leis que haviam sido aplicadas contra os arminianos. Os arminianos foram expulsos, perderam suas casas, suas posses, foram exilados, mas a partir de 1625 eles puderam retornar. Eles não retornaram dentro da igreja reformada, agora estabelecida com os calvinistas, mas eles fundaram ali a igreja chamada, né, a igreja, o seminário remonstrante, a denominação remonstrante, para dizer o seguinte: o poder que as pessoas falam, o que aconteceu, o poder de Dort, ele durou aproximadamente 6, 7 anos. Com a morte de Maurício de Nassau, que é quem validou politicamente Dort, tudo aquilo caiu e os arminianos puderam voltar e exercer, não naturalmente na mesma posição. Agora a igreja do Estado estabelecida era a igreja calvinista em questão do Sínodo de Dort, mas eles voltaram e começaram a tentar voltar à sua vida normal, né, depois de tudo o que aconteceu. Mas isso é para dizer e apresentar que eu costumo dizer o seguinte, pastor, eu vejo. Pode ser que eu esteja errado, mas eu só consigo ver duas saídas para os historiadores calvinistas brasileiros das obras que estão sendo produzidas. Ou eles não conhecem a história para poder apresentar isso, e pode ser essa a verdade, ou se eles conhecem, eles estão manipulando a história. De qualquer forma, a história não está sendo apresentada como ela deveria ser. Tem um provérbio, eu vou tentar aqui dizer, né, relembrar um provérbio africano que diz assim: enquanto o escritor for o caçador, enquanto o leão nunca tiver um historiador, a história vai ser sempre contada do ponto de vista do caçador. Você entendeu? Então, isso é só para mostrar. Eu, com isso, eu não quero invalidar e nem diminuir ou menosprezar os calvinistas, mas para quem gosta de história, a história deve ser contada como ela de fato aconteceu, e não endeusar ou tentar transformar a história bonita com algo que de fato não aconteceu. O Sínodo de Dort foi um sínodo político-religioso em que a política é que decidiu os rumos da teologia. Muito bem. Então, para quem chegou depois e pelo meio do caminho aí, e agora já vi perguntas, tem um livro intitulado Sínodo de Dort, publicado pela editora Reflexão. A editora Reflexão também publicou esse livro aqui, O Outro Lado do Calvinismo, que fala um pouco sobre o sínodo e que fala também dos 5 pontos do arminianismo, os 5 pontos do calvinismo. É um livro bem substancial. E tem também Arminianismo, Mecânica da Salvação, do Silas Daniel, que são obras que você pode adquirir. Alguém falou aqui que a editora Cultura Cristã, que é de linha calvinista, tem uma obra também intitulada O Sínodo de Dort. Então faz o seguinte: pega a obra da Cultura Cristã, lê a versão pela ótica lá, compra essas obras, analisa, e se tiver acesso a buscar informações de fontes primárias, faça isso, mas se não, tenha no mínimo 2 visões acerca do mesmo evento para que você possa tirar as suas conclusões e apenas ficar repetindo aí, feito papagaio, aquilo que ouviu, sem investigar se a fonte realmente, se o pesquisador foi fiel, teve honestidade intelectual naquilo que escreveu. Exatamente.
Isso que eu tenho buscado fazer, pastor, eu não tenho aqui tentado manchar a história do calvinismo, mas como arminiano, os calvinistas têm o direito de escrever a história deles, eles têm escrito, nós arminianos também temos o direito de apresentar a nossa história. E com isso, continuo mantendo todos os meus relacionamentos com os calvinistas que eu conheço e que gosto e que admiro, mas história é história. O Kleber Maia nos ajudou aqui dizendo que a obra da cultura cristã é os cânones de Dort.